E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Bruno, certo? Eu vou vir aqui para mais uma videoaula com vocês. Nossa videoaula de hoje, né, como o título ali já passa para vocês, eu vou trabalhar com vocês as posições relativas entre ponto e circunferência e depois dessa parte eu vou falar sobre posição relativa entre reta e circunferência, certo? Então basicamente é sobre as posições relativas de ponto e reta com a circunferência, tranquilo? Bom, eu vou fazer 3 desenhos para vocês aqui, só para vocês analisarem, tá? Então vai ficar mais ou menos assim, tá? Uma circunferência aqui, certo? Vou fazer uma outra circunferência aqui e uma última circunferência aqui, tá? Finjam que elas são bem, né, redondinhas, bem circunferências bonitinhas, beleza? Bom, vocês sabem que isso aqui é o raio, né? Ó, o raio tá aqui. O raio tá aqui. O raio tá aqui. Eu só coloquei em lugares diferentes só para, né, para não ficar igual. Tranquilo? Então a gente tem, né, 3 circunferências com o raio R. Tranquilo? Então a gente vai ter, no caso, quando a gente trabalha com ponto e circunferência, a gente tem 3 relações, que eu vou demonstrar para vocês agora e fazer alguns exemplos também, né? Fazer uns 2 exemplos para poder fixar, ficar mais tranquilo de entender. Bom, quando a gente tem, né, a primeira é isso aqui, ó, quando o ponto está mais, vamos supor que o ponto está aqui, ó. Vamos chamar de ponto P, tá? Tranquilo? Aí eu vou dar um outro exemplo, onde o ponto vai estar aqui, ó. Ponto P também. E por último, vou dar um outro exemplo, onde o ponto P está aqui, ó. Não, já dá para analisar, né, gente? Parece um monte de reloginho, né? Mas não é reloginho, não. Já dá para analisar o quê? Esse ponto P, ele está dentro da circunferência. Certo? Tranquilo, né? Esse ponto P, ele pertence à circunferência, certo? E nessa do canto aqui, o ponto P ele está fora da circunferência. Tranquilo? Então, aqui, ele é interior. Aqui ele pertence. E aqui ele é exterior. Gente, na realidade não tem muito segredo. É só analisar o seguinte, ó. Um ponto, ele vai ser interior à circunferência quando a distância do ponto à circunferência, que vou colocar do centro, né? Que é o centro, ó. Quando a distância do ponto até a circunferência é menor do que o raio. Pronto. Basicamente isso. Se a distância do ponto até a circunferência for menor do que o raio, ele vai pertencer, né? Quando a gente diz circunferência, diz o centro dela, tá, galera? Ele vai pertencer, ele vai ser interior na realidade. Interior é a circunferência, tranquilo? Bom, e aqui? Para que o ponto ele pertença à circunferência, ou seja, ele tem que estar em cima da linha, certo? O que tem que acontecer? Vocês concordam comigo que o raio ele é a distância do centro até a borda, né? Aqui o ponto ele não está bem na borda. Então, basicamente, quando a distância do ponto até a circunferência for igual ao raio, ele irá pertencer à circunferência, tranquilo? E por fim, aqui vocês estão vendo que o ponto P está lá fora. Ele é exterior, certo? Então, assim, aqui, para ele ser exterior, para um ponto qualquer ser exterior à circunferência, obrigatoriamente, ó, a distância do ponto até o centro tem que ser maior do que o raio. Então, basicamente, sempre vocês vão ter que ter o centro da circunferência, obrigatoriamente, tá? Se não tiver, tem que descobrir. Tem que saber as coordenadas do ponto, né? X e o Y do ponto. E, porque daí vocês podem calcular a distância deles, porque isso é muito importante, vai ser necessário a distância deles, na realidade. E também saber qual é o raio. Então, se por acaso você está descobrindo o centro da circunferência, automaticamente você consegue descobrir o raio, né, junto, no intuito ali, direto. Depois que você descobriu o raio e o centro, é só fazer a distância do ponto, né, até o centro, você vai descobrir se ele é interior, pertence ou exterior. Tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uns 2 exemplos aqui para vocês, só para a gente conseguir compreender com mais facilidade, tá? Ó, olha o exemplo que eu vou fazer aqui, ó. Determine a posição dos pontos A. Na realidade eu vou fazer só um, não vou fazer todos, tá? Eu vou determinar a posição do ponto A, que aqui na questão tem bastante no caso. Ou melhor, não, beleza, vamos fazer. Tranquilo. Posição do ponto A, que vai ser menos 2 e 3, tá? Em relação à circunferência, tá? A nossa circunferência ela é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 8x menos 20 igual a zero, beleza? Essa aqui é uma equação geral, tá, pessoal? Se ela tiver como reduzida, fica mais fácil ainda, né?
Tá, eu quero saber a relação entre esse ponto e essa circunferência, tranquilo? Bom, então a gente vai ter que fazer o quê? Primeiro, a gente vai ter que descobrir qual é o centro e o raio dessa circunferência aqui, tá? Então vamos descobrir o centro e o raio. O centro, vamos só recapitular, né? Como é que a gente descobre o centro de uma equação geral da circunferência? Só para a gente analisar o x do centro e o y do centro, ele vai sair da onde? Ele vai sair daqui, ó, do x e o y, não ao quadrado, tá? Do x e o y da equação. Como assim? O número que acompanha o x, eu vou dividir ele por menos 2, eu vou descobrir qual é o x do centro, tá? E o porquê disso a gente viu na aula anterior, tá? Então, assim, a gente sabe que o x do centro, 8 dividido por menos 2 dá menos 4. Esse é o x do centro, tranquilo? E o y do centro? Bom, o y do centro eu teria que fazer isso, o mesmo processo que eu fiz com o x, só com o y. Mas não tem y aqui. Então, é 0. Pronto, já descobri que o meu centro é 0. Menos 4 é 0, né? Bom, para descobrir qual é o raio, vamos recapitular como é que faz? Tem uma formulazinha, que é essa aqui, ó. A gente coloca aqui a ao quadrado, certo? Ou, desculpa, a ao quadrado não. É c, que o c é o número que está sozinho aqui, tá? C é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Só tinha trocado ali o ao quadrado, né? Tava falando dele antes. Essa aqui é a formulazinha que vocês vão usar para descobrir o raio. Então, vamos fazer o seguinte. O C, que eu sei que é menos 20, tá ali, ó, menos 20, igual a ao quadrado, ou seja, menos 4 ao quadrado, né, rapaziada? Mais o B. O meu B, lembrando que o A e o B são as coordenadas do centro, tá, gente? É o x e o y do centro, só para lembrar vocês. O B vai ser 0 ao quadrado, no caso, menos o R ao quadrado. Tranquilo por enquanto? Então vai ficar o quê? Menos 20 igual a 16 positivo, mais 0 menos R ao quadrado. O que eu faço aqui? Troco o R ao quadrado para cá e o 20 para cá, que daí o 20 junta com o 16 e o R ao quadrado fica negativo, fica positivo sozinho do outro lado. Então vai ficar R ao quadrado igual a 16 mais 20. Então R ao quadrado igual a raiz de 36. Bom, aqui eu posso, né, resolver então que o R será igual a... Opa, desculpa. O R é igual a... R ao quadrado igual a 36, então R igual a raiz de 36, certo? Beleza? Porque, ó, R ao quadrado igual a 36, eu passo a potência para o lado como raiz, então o nosso R será 6, tá? Eu pulei um passo aqui, mas não tem problema, vocês conseguem compreender, né? Então, eu sei que o meu raio vale 6. Se o meu raio vale 6, agora eu tenho que fazer o quê? A distância desse ponto até o centro. E comparar. Se eu fazer a distância do ponto até o centro e comparar e ver que ele for menor, ele vai ser interior, por exemplo. Vamos fazer então. Então, a distância de ponto A até o centro será igual a raiz quadrada, né? Aquela formulazinha de distância entre dois pontos. Então, x do primeiro ponto, que é menos 2, menos o x do segundo ponto, que é menos 4. Pode botar assim sem problema nenhum, tá, gente? Com 2 sinais de menos ali, é só para vocês não se perderem no sinal. Aí o y do primeiro ponto, que é 3, menos o y do segundo ponto, que é 0, ao quadrado. Então, a distância de AC será igual a raiz quadrada, menos 2, menos 4. Então, isso aqui vai dar mais 4, né? Devo 2, tenho 4, tenho 2, ao quadrado. Mais 3 menos 0 ao quadrado é 3 ao quadrado, certo? Então, a distância de AC vai ser igual a raiz quadrada de 4 mais 9. Tranquilo? Então, a distância de AC será igual a raiz quadrada de 13. Bom, aí só para a gente finalizar aqui, deixa eu ver se dá para enxergar ali. Dá. Só vou colocar na calculadora, ver quanto é que é a raiz de 13, né? Só para a gente ter um valor mais preciso, que vai dar aproximadamente, na realidade, é 3,6. Vamos botar 3,6, tá ótimo, tá, gente? Então, a gente percebeu que 3,6 é a distância do ponto até o centro. E o raio é 6. Aqui o raio, 6. Então, esse ponto aqui, ele vai ser interior. Tranquilo? Né? Ele é o interior porque a distância do ponto até o centro é menor do que o raio. Foi o que eu falei aqui, ó. Vamos fazer um próximo exemplo, então. O segundo exemplo vai ser o seguinte. Agora o ponto é diferente, tá? O ponto, ele vai ser... vamos dar mais um exemplo, que o ponto, ele vai ser, por exemplo... Deixa eu pegar... deixa eu conferir aqui. Vamos pegar o ponto menos 4 e 6. Certo? Gente, processo é o mesmo, tá, galera? Processo é o mesmo. A diferença é que a circunferência eu não preciso descobrir o raio, né? O raio tá aqui, ó. O raio é 6.
Eu não preciso calcular o raio novamente, porque é a mesma circunferência. Eu quero comparar outro ponto com a mesma circunferência. Então o raio continua sendo igual. É só saber qual é a distância desse ponto até o centro, que também não mudou, né? Então, distância de B até o C, né, será igual a raiz quadrada. Então vamos colocar x do primeiro ponto, que é menos 2, menos... Desculpa, opa. Espera aí que eu fiz cagado aqui. Menos 4, galera, menos 4. Estou trocando os pontos aqui, tá? Esse aqui eu já usei. Então, o x do primeiro ponto, que é menos 4, menos, tá? O x do segundo ponto, que também é menos 4. Então, mais aqui. Então, agora vai ficar o y do outro ponto, que será o 6, menos o y do outro ponto, que é o 0. Tranquilo? Então, distância de B até C é igual a raiz quadrada. Menos 4 menos 4, isso aqui vai zerar, tá, gente? Porque menos com menos dá mais, devo 4, tenho 4, zerou. Então, 0 ao quadrado. E aqui 6 menos 0 dá 6. 6 ao quadrado. Então, distância de B até C será igual a raiz quadrada de 36. Distância de B até C é 6. Opa! Ó. Não é igual ao raio? É igual ao raio. Então, esse ponto é interior. Pertence, certo? Ó, interior, porque deu menor que o raio. Esse aqui pertence. Vamos fazer mais um exemplo que provavelmente... usando a lógica, esse próximo exemplo ele vai ser um ponto exterior, tá? E qual será esse ponto? 4 e 2 eu vou usar. Tá? É o ponto C. 4 e 2. Mesmo processo, gente. Ó, distância de... vamos botar aqui C, tá? Ficou meio estranho, mas não tem problema, tá? Que seria o centro e o ponto C. Então vai ficar 4 menos 4 ao quadrado mais 2 menos 0 ao quadrado, tá, gente? É só comparar aqui, ó. É x de um ponto menos x do outro ao quadrado e mais, né, y de um ponto menos y do outro ponto ao quadrado. Então, distância de centro até o ponto C será igual. Menos com menos dá mais, tá, rapaziada? Então, 4 mais 4, 16. Opa, 8. Certo? 4 mais 4, 8. Mais, aqui 2 menos 0 dá 2. 2 ao quadrado. Então, a distância de centro até o C vai ser igual a 64 mais 4. Tranquilo? Distância do centro até o C será a raiz quadrada de 68. Distância de centro até o C é aproximadamente, vou botar na calculadora para saber, né? Raiz de 68 é 8,2 aproximadamente. Ou seja, esse ponto ele é exterior. Conseguiram compreender? Tipo, eu dei 3 exemplos, um de cada. Bom, galera, então já expliquei para vocês a posição relativa de um ponto e uma circunferência, certo? Agora eu só vou explicar para vocês a posição relativa de uma reta e uma circunferência, tranquilo? Então, só colocar aqui, né, o títulozinho para vocês conseguirem entender. Tá? Posição relativa entre reta e circunferência. Beleza? Então, bora lá. Então, eu vou fazer que nem eu fiz antes, tá? Ó, 3 circunferências, né? Finjam que tá bonitinha, tá, galera? E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer nessa circunferência, todas elas têm o centro e o raio, tá? Centro e o raio. Centro e o raio. Todas elas têm o centro e o raio, certo? Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer 3 retas, uma em cada uma circunferência para você demonstrar quais são os 3 tipos de posições, tá? Primeira posição está aqui, ó. Tá? É uma reta que ela cruza a circunferência, beleza? Aqui, essa aqui a gente chama de reta secante. Tá? Seria uma reta secante à circunferência. Essa próxima eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, ó. Tá? É uma reta que ela só tem um ponto comum, ela não chega a entrar na circunferência, ela só encosta e vai embora, certo? Que seria uma reta tangente à circunferência, tranquilo? E por fim, eu vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Certo? Que tipo de reta que é essa aqui? É uma reta que ela nem passa pela circunferência, ela passa pela de fora, né? Vamos chamar de reta exterior à circunferência, tranquilo? Bom, reta secante, ela cruza a circunferência, reta tangente, ela só encosta, mas ela não chega a entrar, e reta exterior, ela nem entra na circunferência, tranquilo? Bom, vamos trabalhar, pelo que eu demonstrei para vocês ali, né?
Eu coloquei o raio em todos, então quer dizer que tem alguma coisa a ver com o raio. Prestem atenção. Para que uma reta ela seja secante à circunferência, estão vendo aqui a distância do centro, tá vendo o centro aqui, ó? Do centro até a reta, ela é menor que o raio, né? É exatamente isso. Então, a distância do centro até a reta tem que ser menor do que o raio. Ótimo. Primeira definição, primeira relação feita. Então, ela será secante quando a distância do centro até a reta, tá? Eu vou chamar a reta de R aqui. Na realidade, vamos botar S, tá? Reta S em todas, só para não confundir com o próprio nome do raio, né? Então, a distância de centro até a reta S, nesse caso, tem que ser menor que o raio. Tranquilo? E aqui? Bom, aqui vocês conseguem perceber que a distância aqui será igual ao raio, né? Então, a distância de centro até a reta S tem que ser igual ao raio. Para ser uma reta tangente à circunferência. Tranquilo? E por fim, aqui vocês estão compreendendo que o raio é isso aqui, né? O raio está aqui. E a distância é maior. Ou seja, distância de centro até a reta S maior do que o raio. Ela será exterior à circunferência, tá certo? Então são as três relações. Se a distância do centro até a reta for menor que o raio, ela será secante e ela vai cruzar com dois pontos em comum, tá vendo ali? Se a distância do centro até a reta S, nesse caso, né, que eu usei como reta S, for igual ao raio aqui, distância aqui é a mesma, ela será uma reta tangente, ou seja, tem um ponto em comum ali, ó. E por fim, se a distância do centro até a reta S for maior do que, ó, tá vendo maior? Olha, ó. Do que o raio ele vem até aqui, ó. E aqui, até aqui que ela vem a distância. Então ela vai ser maior que o raio. Ela vai ser exterior à circunferência. Tranquilo? Então essas são as três relações. Então agora vamos aos exemplos. Beleza? Então vamos praticar o que a gente estava trabalhando antes, tá? Que eu demonstrei para vocês. A gente vai resolver, vou dar um exemplo, tá? Qual é o exemplo? Então preste atenção que eu vou pedir para vocês. A gente vai determinar a posição relativa de uma reta, tá? Vamos botar a reta S, que seria 2x mais y menos 1 igual a 0. E a circunferência, que eu vou chamar de aqui de C, pode ser, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 8y igual a 0, tá, gente? Então vamos entender se essa reta ela é secante, ela é tangente ou ela é exterior à circunferência, tá? Como a gente vai fazer isso? Primeira coisa é analisar, né, saber qual é o centro e qual é o raio da circunferência. Então é a primeira coisa que a gente vai fazer. Qual é o centro? O centro a gente sabe que vai ser, se eu pegar esse cara que está com x e dividir por menos 2, dá menos 3. Esse aqui é o x do centro. Se eu pegar esse cara que está acompanhando o y e dividir por menos 2, ele vai ser o y no centro. Tranquilo? Beleza? Então eu já sei que o centro da minha circunferência ela será menos 3 e 4. Qual é o raio? O raio eu descubro através disso aqui, ó. Eu vou pegar o valor que está sozinho aqui. Quem é que está sozinho aqui? Não tem, então no caso é 0. Que seria o C da equação geral da circunferência, né? Aí eu coloco a ao quadrado, que seria menos 3a ao quadrado, mais b ao quadrado, que é 4 ao quadrado, menos o r ao quadrado, certo? Então fica 0 é igual a menos 3a ao quadrado, que vai dar, isso aqui dá 9, vamos voltar direto, né? Mais 25, menos o r ao quadrado. Mais 16, eia, tô pensando na resposta final já. O r passa para cá, passa somando, né? E 25. Então o r será igual a raiz de 25, porque está uma potência de algo como raiz. Então, o nosso raio é igual a 5. Bom, já sabemos o nosso raio, certo? Então, agora a gente tem que saber a distância do centro até a nossa reta. Para saber se essa distância for menor que o raio, ela será secante. Se essa distância for igual ao raio, ela será tangente. Se essa distância for maior do que o raio, ela será externa, exterior. Tranquilo? Então, qual é a formulazinha? A gente vai usar essa formulazinha aqui, ó. Distância de ponta e reta é igual a módulo de AX mais BY mais C sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa aqui é a fórmula que nós vamos utilizar. Que vocês já viram essa fórmula em aulas anteriores, tá, gente? Tranquilo? Bom, como que a gente vai descobrir isso aqui? Tá, quem é o A, o B e o C, quem é o X, quem é o Y? Vamos tirar os dados primeiro para não confundir. A, B, C, X, Y. O A, o B e o C saem da reta. Ó, o A é 2, o B é 1 e o C é menos 1. E o X e o Y saem do ponto, que no caso seria o centro da circunferência, menos 3 e 4. Tranquilo?
Agora eu vou calcular. Jogando a fórmula, né? Então, distância de ponto e reta é igual a módulo de A, que é 2, vezes o x, que é menos 3, mais B, que é 1, vezes o y, que é 4, mais o c, que é menos 1. Tudo isso dentro do módulo, né? Sobre raiz quadrada de A, que no caso é 2 ao quadrado, mais o B, que é 1 ao quadrado. Beleza? Então, distância de ponto e reta será igual a módulo de 2 vezes menos 3 dá menos 6, 1 vezes 4 dá 4, e menos, mais com menos dá menos 1, né? Sobre raiz quadrada de 4 mais 1, certo? Distância de ponto e reta será igual a menos 6 mais 4 menos 2 mais 1 menos 3. Menos 2 menos 1, desculpa, menos 3. Sobre raiz de 5. Distância de ponto e reta será igual a módulo de menos 3 é 3 sobre raiz de 5. Gente, aqui na realidade eu não tenho... O que eu poderia fazer, né? Eu poderia racionalizar isso aqui, mas não vai adiantar de nada para mim. Aqui eu sou obrigado a saber quanto vale essa divisão. Então eu vou usar a calculadora. Isso aqui ele vai dar, né? Se eu pegar 3 e dividir pela raiz de 5, eu vou ter um valor aproximadamente de 1,3. Tá? Aproximadamente. Ou seja, a gente já percebeu que a distância do ponto, que é o centro, até a nossa reta é 1,3. E o nosso raio vale 5. Então, pera aí. Se a distância é menor do que o raio, como eu expliquei, né, no comecinho, eu posso afirmar que é uma reta, essa reta ela é secante. Né? O processo, vamos supor assim, se eu estivesse fazendo uma conta e seria uma reta tangente, vocês iam fazer esse mesmo processo. Só que quando ia chegar no final, o raio seria igual à distância. Ela seria tangente. Ou ela poderia ser externa, certo? Como é que seria uma reta externa? Eu ia fazer esse mesmo processo que eu fiz aqui, certo? Só que no final ia ser um valor maior aqui na distância do ponto e reta. Tranquilo? Então ela seria, né, maior do que o meu raio. Automaticamente, vocês podem analisar que ela seria uma reta exterior à circunferência, tranquilo? Então, basicamente, né, eu fiz um exemplo explicando os processos que poderia mudar, tranquilo? Bom, e agora? Eu vou fazer agora um outro exemplo com vocês. Esse outro exemplo ele é um pouquinho diferente, o que pede e tudo mais, só para vocês conseguirem compreender que não é só uma perguntinha simplesmente, qual é a reta? A reta é o quê? Entendeu? É para vocês é uma outra perguntinha. Ó, olha esse exemplo 2. Eu vou perguntar assim, ó. Considere, né, no plano cartesiano, uma circunferência de equação, tá? Uma circunferência de equação, x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Deixa eu só centralizar a folha aqui, né? Igual a 5. Essa aqui é a nossa circunferência. Bem simplesinha, porque é para ficar mais fácil pra gente fazer. E eu tenho uma reta que seria x mais y menos 3 igual a 0. Certo? Tranquilo? Então, reta, vamos botar a reta S, e a circunferência, botar a circunferência C. Tranquilo? De boa, né? Aí a pergunta eu quero saber, certo? Eu tô afirmando, ó, presta atenção, essa aqui eu tô afirmando que ela é secante. Eu tô afirmando que ela é secante. Não tô perguntando. Se eu fizesse essa conta, eu ia descobrir que ela é secante realmente. Se ela é secante, ela será assim, né? Com 2 pontos em comum. Estão vendo aqui, ó? Ó, aqui na distância dela, tá? Aqui é o centro, bonitinho. Então ela vai ter 2 pontos em comum, certo? Ó, onde a reta cruza a circunferência. Aí a pergunta eu quero saber quais são esses 2 pontos que a reta cruza ali, certo? Bom, vocês concordam comigo que seriam os 2 pontos de intersecção entre a reta e a circunferência? Né? Seriam os 2 pontos de intersecção. Então, para a gente calcular isso, ponto de intersecção, eu posso trabalhar com isso aqui como se fosse um sisteminha. Só que não é um sistema de equação linear, é um sistema de equações. Que seria uma reta e uma circunferência. Como é que eu faço isso? Para a gente trabalhar o sisteminha aqui, vamos primeiro passar esse 3 para o outro lado. Ou melhor, vamos fazer direto aqui, ó. Eu vou isolar uma variável, tá, gente? Eu vou isolar o x. Então fica x igual menos y mais 3. Vocês entendem isso, né? Porque eu passei o y para o outro lado, passei o 3 para o outro lado, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu estou isolando uma variável, agora eu sei que o meu x ele vale menos y mais 3. Então, no lugar, lá na outra equação, ó, presta atenção. No lugar do x, eu vou colocar menos y mais 3, certo?
Vai ficar então como? Presta atenção. Menos y mais 3 ao quadrado, porque seria o x ao quadrado, né? Mais o próprio y ao quadrado, certo? Igual a 5. Beleza? Isso aqui, isso aqui na realidade é um produto notável, tá? Na realidade, se eu for fazer certinho, para ele virar um produto notável, eu só vou inverter aqui, ó. Fica 3 menos y, tá? Ao quadrado. Pronto, ele virou um produto notável aqui, gente. Que é o quadrado da diferença de dois termos, certo? Eu vou aplicar o processo prático direto para vocês. Eu não vou fazer passo a passo porque você já tem esse conhecimento. Como é que aplica isso? Primeiro termo ao quadrado, então seria 3 ao quadrado, que é 9. Aí, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, o primeiro termo é 3, o segundo menos y. Então, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes menos y, menos 6y. Aí, mais o segundo termo ao quadrado. Então, mais y ao quadrado. Daí aqui, mais y ao quadrado igual a 5. Vocês estão vendo que vai dar uma equação de segundo grau aqui, porque tem um ao quadrado ali e tudo mais. Eu vou resolver através de Bhaskara, tá, gente? Vocês já sabem resolver, já aprenderam em outros tempos, né? Trabalham muito com a fórmula de Bhaskara. Só que para resolver Bhaskara, vocês lembram que tem que ser igual a 0. Tá aqui igual a 5. Joga o 5 para o outro lado. Então vai ficar y mais y, né? 2y ao quadrado, menos 6y. Aí ficaria mais 9, menos 5. Tranquilo por enquanto? Ou seja, 2y ao quadrado, menos 6y. Aqui eu posso juntar, fica mais 4. Igual a 0. Pra gente ficar um pouquinho mais fácil para resolver isso, que eu vou simplificar tudo por 2. Porque todos eu consigo dividir por 2, tá? Se eu não fizesse isso, eu conseguiria resolver tranquilamente, mas eu vou fazer para ficar mais fácil. Então, 2y ao quadrado por 2 dá y ao quadrado, menos 6y por 2 dá menos 3y, mais 4 por 2 dá mais 2. Pronto, agora está uma equaçãozinha simples de primeiro grau. Ah, mas tem y, não tem x. Gente, a letrinha que eu estou usando ali não importa, o que importa é que o formato é uma equação de segundo grau. E eu estou aplicando Bhaskara nela. Então, delta é igual b ao quadrado, no caso o meu b é menos 3, menos 4 vezes o a, que no caso é 1 aqui, né? Vezes o c, que é 2. Então, delta será igual 9, né? Porque menos 3 ao quadrado é 9. Só tem um sinal de menos aqui, será menos, porque não tem regra, a regra de sinal vai ficar negativa. 4 vezes 1 dá 4, vezes 2 dá 8. Isso aqui vai dar 1. Já sei que o meu delta vale 1. Segunda parte da fórmula. Seria x, mas como eu estou descobrindo o y, então y igual menos, tá? Menos da fórmula b. O meu b já é negativo. Mais e menos raiz quadrada do meu delta dividido por 2 vezes o a. Tranquilo? Então, y é igual. Menos com menos dá mais, então 3 mais e menos 1 sobre 2, porque a raiz quadrada de 1 é 1, né, gente? Sobre 2, porque 2 vezes 1 dá 1. Então, y1, né? Y', né? E y duas linhas. Y1 e y2 tanto faz. No y1 eu vou somar. 3 mais 1, 4, dividido por 2 dá 2. No y2 eu vou subtrair. Então, 3 menos 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Vocês concordam que eu descobri dois valores para y, que são exatamente os dois valores do y de um ponto e o y de outro ponto. Falta descobrir o x de um ponto e o y daquele outro ponto. Né? O x dos dois pontos, desculpa. Eu já sei o y dos dois pontos, eu vou descobrir o x dos dois pontos. Como é que eu faço isso? Gente, pega aqui, ó. Pega essa aqui, ó. Pode ser aqui, ó. Vamos supor aqui. Eu descobri dois valores, né? Eu vou pegar essa equaçãozinha aqui, ó, que é da reta, e vou substituir os dois. Só que um de cada vez, tá? Um de cada vez. Quando eu usar o x, o y valendo 2, então vai ficar x mais 2 menos 3 igual a 0. Então, x, passa o 2 e o 3 para o outro lado, fica 3 menos 2. O x dele será 1. Tranquilo? Então, quando eu usar o y sendo 2, o meu x será 1. Pronto, já tem um ponto aqui. Certo? Esse aqui vamos supor que é o ponto A, digamos assim, né? Só para a gente conseguir entender. Agora eu faço outra. Vou pegar a mesma equação. X mais 1 agora. Por que 1? Porque agora eu vou usar o y valendo 1 para descobrir quanto vale o x usando o y valendo 1. Então ficaria x, passa o 1 e o 3 para o outro lado, fica 3 menos 1. O x ele vale 2, certo? Então, quando eu uso o y sendo 1, o meu x é 2, ou seja, 2 e 1. Pronto, descobri os dois pontos. Ó. Esse ponto e esse ponto. São os dois pontos que a reta tem em comum com a circunferência, né? Como eu afirmei que ela é secante, ela vai ter esses dois pontos em comum. Tranquilo? Fechou? Então eu dei dois exemplos para vocês de como a gente pode trabalhar, né? Trabalhando com esse assunto. Tranquilo? Fechou? Então a gente vai ficar por aqui, né? Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu?